e amém. Glória a Deus. Queridos, vamos para a palavra. Eu estou muito empolgado com aquilo que eu vou liberar sobre vocês. Vocês estão felizes ainda? Eu espero que vocês estejam felizes ainda, porque eu estou muito feliz. Meu coração está bem pulsante aqui. Vamos lá, abra a Bíblia comigo aí na tua casa, teu aplicativo, onde você estiver. Salmos capítulo de número 23, e o verso de número 1 em diante nós vamos ler. Salmo capítulo de número 23. Abra aí, eu vou procurar ser o mais rápido possível, porque eu sei que não é também bem simples de vocês estarem na casa de vocês, mas preso 1 hora, 1h30, 2 horas aí, na frente do computador, do celular, o que for, nos assistindo. Então eu quero ser o mais breve possível. Salmo 23 e 1 diz assim: mas antes de eu ler, eu quero que você ore comigo. Por quê? Porque nós estamos esperando aí algumas notícias, e se essas notícias se concretizarem, nós vamos ter uma grande novidade para vocês no decorrer dessa semana. Então fica atento aí e ora conosco para que essa novidade se torne real e você possa compartilhar essa alegria juntamente conosco, amém? Quem achou aí? Diz aí em casa aí um amém bem forte aí. Salmo 23, 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Feche seus olhos mais uma vez aí. Pai, nós te honramos. Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Que neste momento, Jesus, nós venhamos ter a nossa alma escravizada em ti, e venhamos ter o nosso espírito, Senhor, livre, Senhor, para receber decodificadamente, Senhor, segundo o entendimento de cada um, Senhor, a tua palavra revelada, Senhor. Que um espírito de revelação, Senhor, caia sobre a tua igreja, Jesus, e ninguém fique confundido, Senhor, mas que todos venham ter o pleno entendimento, Senhor, e que esse entendimento faça com que a tua palavra, que diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada, venha a ser real na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Amém e amém. Glória a Deus. Igreja, a gente leu um texto bem célebre, ele é um dos textos mais conhecidos mundialmente. Não tem ninguém que não conheça o Salmo de número 23, ele fica aberto, né, nas casas e tal, e sempre a gente vê em muitos lugares. O Salmo de número 23, ele é um salmo bem conhecido, ele foi cantado aqui hoje, né, e a gente sabe da preciosidade que ele tem, da importância que ele tem. Mas eu quero aqui colocar aqui algumas lições para nós, nessa noite, segundo aquilo que o Espírito Santo, ele quer liberar e aperfeiçoar em nós. É certo que o salmista Davi, quando ele libera essa palavra, quando ele faz esses salmos, nós vemos como ele glorifica e ele libera adoração a Deus. Ele fala sobre a dignidade do Senhor, ele fala que ele é um bom pastor, ele fala que ele cuida das suas ovelhas. E realmente, por mais que ele use aquilo que ele tem como vida diária, falando sobre as ovelhas e sobre o pastor, nós temos o pleno entendimento que Davi, ele não estava falando daqueles animaizinhos que estavam ali, mas ele estava falando de Israel, ele estava falando dele, ele estava falando do povo de Deus, ele estava falando de mim, de você, da igreja do Senhor. Ele estava falando sobre nós como discípulos de Jesus, como ovelhas do seu rebanho, e o Senhor como é um bom pastor. A primeira coisa que Davi ele nos ensina
sobre o bom pastor é que ele é o suficiente. Davi, ele é muito claro quando ele fala sobre isso, que ele é o suficiente, o bom pastor, ele é suficiente para nós. Salmo de número 23, assim ó: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou seja, Davi queria deixar bem cítrico, ele queria marcar nos corações daqueles que fossem fazer essa leitura, de que o bom pastor era suficiente para ele. Ele não precisava de mais nada a não ser da presença desse bom pastor. João capítulo de número 10, ele diz para nós, ou Jesus dizendo para nós o quê? Que ele é o bom pastor. Ele fala isso, é o próprio Jesus que diz: eu sou o bom pastor. Ele diz lá que nele há alimento em todo o tempo. Ele diz assim: eu sou essa porta, eu sou essa pessoa, que quando as ovelhas passam por ela, encontram alimento em todo o tempo. Ou seja, ele está dizendo, não é somente em alguns momentos que vocês vão encontrar aquilo que é necessário para vocês. Se vocês estiverem em mim e entenderem que eu sou o suficiente para vocês, vocês vão encontrar um bom alimento em todo o tempo. Ele está dizendo em todo o tempo. Ele não está dizendo quando as coisas estão indo bem, ele não está dizendo quando as coisas estão indo mal, ele não está dizendo do tempo da bonança, da crise. Ele está dizendo: se vocês entenderem que eu sou o bom pastor, e que em mim existe um alimento em todo o tempo, vocês vão encontrar pastagem, vocês vão encontrar aquilo que é necessário. Porém, o alimento é encontrado dentro daquele que é o necessário. A ideia não é buscar o alimento por causa que nós queremos alguma coisa. A ideia é ir de encontro ao bom pastor, e nele está tudo o que eu preciso. Então, quando nós começamos a olhar para essa perspectiva, a gente vê que ele diz isso, ele diz que nele há segurança. Jesus está dizendo isso: eu sou o bom pastor, existe alimento em mim, e em mim há segurança. Se vocês estiverem em mim, vocês vão ter segurança que é necessária. Agora entenda uma coisa, querido, não tem a ver com uma troca. Consegue entender? O Salmo de número 23, ele não tem a ver com uma troca, como se nós disséssemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu já entendi que ele é meu pastor, agora eu quero saber sobre aquilo que eu não posso sentir falta. Eu preciso de algo, como se nós barganhássemos com Deus. Não, tu és o meu bom pastor, então se eu preciso de carro eu vou ter um carro, se eu preciso de comida eu vou ter comida, se eu preciso de bebida eu vou ter bebida, se eu preciso pagar as minhas contas eu vou ter para pagar minhas contas. Não, o Salmo de número 23, ele está dizendo o quê? Ele é bem claro, e o mais perto do original da palavra que nós podemos encontrar, do hebraico, é a versão da NVI, onde ela diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Por que ele está dizendo isso? Porque se ele é o meu pastor, se eu estou nele, e eu tenho ele para mim, e eu sou dele, eu não vou sentir falta de mais nada, porque ele vai ser o suficiente para mim. Então, esse texto não tem a ver com uma troca, tipo assim, ele é o meu pastor, então eu vou ter tudo aquilo que eu quero. Mas sim, da seguinte perspectiva, igreja: ele é o bom pastor, e eu não preciso de mais nada, ele é o suficiente para mim. Olha o que o texto de Mateus capítulo 6 e o verso de número 25 em diante diz. Marque aí, Mateus 6, 25 e 33. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com as roupas. Vejam como crescem o lírio dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como cada um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã é lançado ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse texto, ele está mostrando que nós somos mais importantes diante de tudo que Deus tem. Ele é claro, querido. Ele está dizendo que você é o mais importante. Ele está dizendo: você é o mais importante. Ele diz aqui: não tem vocês muito mais em valor do que essas coisas. Então olha a importância que você tem para Deus. Deus está dizendo: você é a coisa mais importante que eu tenho. Porém, querido, Ele está dizendo assim, ó: você é a coisa mais importante. Porém, você precisa entender que existe um propósito que eu tenho estabelecido. Então o que nós começamos a pensar? A gente pensa assim, ó: se eu sou mais importante para Deus, então eu tenho que ter tudo o que eu quero, porque eu sou o mais importante. Então sabe o que a gente pensa? Eu não devo ser tão importante para Deus, porque eu não tenho tudo o que eu quero. Quando na verdade, querido, você não tem tudo que você quer, o que você precisa, simplesmente porque você não é o mais importante para Deus, mas é o contrário. Você é o mais importante para Ele, só que Ele não é o mais importante para você. Então quando nós começamos a olhar para esse lado, a gente começa a ver que na verdade, se hoje nos falta alguma coisa, é porque nós não temos Ele como mais importante. Porque a palavra fala que nós não devemos se preocupar com essas coisas terrenas, mas que nós deveríamos buscar a Ele. Ele diz assim, ó: vocês são mais importantes, mas façam o seguinte: busquem o meu reino, a minha justiça. Se vocês entenderem que se vocês me buscarem o meu reino, a minha justiça, então vocês vão ver que nada vai faltar para vocês, simplesmente porque vocês vão estar saciados e plenos com tudo aquilo que vocês têm. Então a falta de nós sermos completos nos faz querer buscar em alguma coisa algo, querido. Nos faz questionar a Deus, nos faz achar que Ele não nos ama, porque existe uma lacuna em nós e nós queremos buscar alguma coisa que preencha isso, quando na verdade não há nada terreno que possa preencher um lugar em mim que é somente de Deus. Mas quando eu busco a Ele com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, quando eu entendo que Ele é o suficiente para mim, que Ele é o meu bom pastor, então eu começo a viver uma vida de plenitude. Sabe qual que é a inversão de valores aqui, querido? A inversão de valores é essa: não é que você não tem valor para o Senhor, é que provavelmente Deus não tenha tido tanto valor no teu coração como Ele deveria de ter. Então comece a interpretar e a ver esse texto de uma maneira diferente aqui hoje. O ensinamento de Davi, queridos, ele carrega experiência e verdade. Salmo de número 51:3 diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir o novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Ou seja, Davi sabia que se ele tivesse tudo, mas não tivesse ao Senhor, ele não tinha nada. Mas se ele tivesse o Senhor, ele não precisaria se preocupar com mais nada. É aí que está a lição, querido. Você precisa
ter experiência e ter verdade naquilo que você carrega no Senhor. E ter o entendimento de que Davi, dono de um grande reinado, governante sobre todas as coisas, uma grande riqueza, exércitos ao seu dispor, empregados ao toque da sua palavra, mesmo assim, ele disse: Senhor, o Senhor pode tirar todas as coisas de mim, tire todas as coisas que eu tenho, só não retire de mim uma coisa, não retire de mim o teu Espírito. Quando você entender que a presença de Deus ela é mais importante do que tudo, você vai começar a se encaixar no Salmo de número 23, você vai começar a compreender mais as coisas que estão acontecendo na tua vida. Quem sabe você está nessa quarentena e você só questiona Deus, só acha que nada dá certo, só acha que as dívidas estão aí, que a crise está aí, que a instabilidade mental está aí. Mas a palavra fala: peça a Deus um espírito estável, peça a Ele para que você consiga fazer com que Ele seja o suficiente para você. Então você vai começar a caminhar plenamente sobre a palavra de Deus, porque a presença dEle é a única coisa que nos basta. Não há mais nada importante, nós podemos ter tudo, nós podemos nesse momento, quem sabe estar com uma vida estável, quem sabe com as contas pagas, quem sabe você não está preocupado, você tem dinheiro, você tinha uma reserva, você não está nem preocupado com as coisas que estão acontecendo na nação. Pois bem, mesmo assim entenda, você tem tudo que você queria, mas você não tem tudo que você precisa da presença de Deus. A presença de Deus é o maior tesouro que alguém poderia ter. Moisés, ele já dizia assim, em certo dia, ele estava conversando com Deus, e Deus falou o seguinte: vocês vão até a terra prometida. Então agora você está aqui no monte comigo, Moisés, você vai descer, e você vai falar com o meu povo, e eu vou conduzir vocês até Canaã, e mandarei com que os meus anjos, eles venham guardar vocês, e venham estar com vocês, aonde vocês forem pelo caminho. Moisés disse para Deus: Senhor, eu não sairei daqui, a não ser que a tua presença vá comigo. Para Moisés, a única coisa que ele queria, era a coisa que ele mais precisava: sair dali, sabendo que a presença de Deus iria acompanhá-lo pelo meio do caminho. Moisés sabia que ele podia estar com aquele grande povaréu, que ele podia estar com milhares e milhares de pessoas, ele podia ir com a palavra que Deus havia dito para ele, porém ele queria mais, ele não queria somente a palavra, ele queria a consistência dessa palavra, ele queria a presença dessa palavra, ele queria o verbo vivo, ele queria a presença de Deus conduzindo ele até o lugar aonde ele havia prometido. Querido, entenda uma coisa: nos tempos onde nós estamos vivendo, não se trata somente de onde nós estamos indo, o que nós queremos realizar, o que vai ser depois dessa quarentena. Se trata-se quando você sair da sua casa, você vai sair vazio e sozinho, ou você vai sair com a presença de Deus para onde você for. Porque os lugares aonde você for, você precisará carregar a presença palpável de Deus. Você precisará levar aonde você for a glória do Senhor, a glória doxa de Deus. Sabe o que é a glória doxa? A glória doxa significa a opinião dos céus sobre a tua vida. Então, se você tiver uma opinião de Deus sobre você, se você tiver a opinião de Deus dizendo assim: não, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, então a presença dele vai com você aonde você for. Porque de todos os lugares que nós encontrarmos depois dessa quarentena, entenda, esses lugares precisarão de restituição na alma, no espírito, na mente. E quem é você depois que sair de trás dessa quarentena? Será que você vai sair daí com a presença de Deus? A minha ideia hoje, o meu raciocínio é levar você ao entendimento do que é a única coisa que realmente importa e que realmente tem valor, é nós estarmos com a presença de Deus. Ele precisa ser suficiente. Amém? Vocês estão felizes ainda? Vamos lá? A segunda coisa que Davi nos ensina sobre o bom pastor é que ele fez um caminho para mim. Cara, isso é maravilhoso. Ele fez um caminho para mim. Ele fez um caminho para mim, tio. Foi ele que fez um caminho para você. Foi ele que nos conduziu para onde ele queria. Entenda uma coisa, queridos. Olha o que o Salmo de número 23:2 diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Nós não podemos responsabilizar a Deus, querido, pelo lugar que hoje nós se encontramos, simplesmente por causa de uma coisa,
Porque quem sabe nós não aceitamos a condução de Deus para nos levar a esse caminho que nós estamos. Então muitas vezes nós queremos responsabilizar a Deus por um lugar que hoje eu me encontro. Tá, mas quem te levou a esse lugar? A minha pergunta é essa: quem te levou a esse lugar? Se não foi a condução de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus que te levou no lugar onde você se encontra, cara, não murmure, mano. Aceite, ouça a voz de Deus e volte para o caminho que um dia Ele estabeleceu para você. Em algum momento Deus liberou uma palavra sobre a tua vida. Em algum momento Deus falou: esse é o caminho que eu tenho para você, é por aqui que você precisa caminhar. Houve uma opinião dos céus sobre você, querido, mas quem sabe você não ouviu, ou quem sabe no meio do caminho você desistiu de caminhar pelos caminhos de Deus. Em João capítulo 10, Jesus continua dizendo, sabe o que Ele fala? Que suas ovelhas reconhecem a sua voz e Ele as conduz a um lugar. Jesus disse: as minhas ovelhas, aqueles que se chamam pelo meu nome, aqueles que dizem que são meus discípulos, eles conhecem a minha voz. E à medida que há conhecimento da minha voz aos ouvidos deles, então eu os conduzo, os direciono, aponto o caminho e os levo aonde eles precisam estar. Quem torna a nossa caminhada difícil não é Deus, querido, é nós mesmos. E sempre quando alguma coisa dá errada, sabe o que acontece? Eu vou responsabilizar o bom pastor. É ele que vai ser o cara. É ele que eu vou responsabilizar. Porque eu estou tornando minha vida difícil. Eu estou escolhendo os meus caminhos, achando que é de Deus. Eu estou trocando os caminhos dele pelos meus. Porque a gente pode até se ligar em uma coisa, mano. É bem assim, ó. A gente está num lugar. De repente nós tomamos um caminho, como que eu posso te dizer? Um atalho. E esse atalho dá errado, a gente responsabiliza o bom pastor. E sabe o que a gente diz? Não, eu estou fazendo a tua obra, Senhor. Não, eu ouvi o teu chamado. Eu estou dando uma resposta para aquilo que tu tens. Não, Senhor, eu estou renunciando isso, eu estou renunciando aquilo, eu estou renunciando a minha vida. Você não está. Você estava renunciando, estava dentro do propósito, estava sim no caminho dele, até o momento em que a voz dele estava te direcionando. Mas a partir do momento que você parou, e por mais que você andou um bom tanto no caminho dele, um bom tanto sendo conduzido por ele, se em algum momento você trocou o propósito dele, você trocou aquilo que ele falou para você, vai por aqui, faz isso, e você quis dar uma ajudinha e você tomou o teu caminho, entenda uma coisa, isso não é mais responsabilidade de Deus. A partir deste momento você está sendo conduzido pela sua própria consciência, pelos seus próprios conceitos, sobre a tua própria teologia, sobre aquilo que você acha que Deus queria para você, menos a vontade plena de Deus para a tua vida. Existe uma palavra de Deus estabelecida sobre você. Olha só o que Deus fala sobre isso. Isaías 55, 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Assim como a chuva e a neve, presta atenção nisso, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir a semente para o semeador. Olha o que a palavra tem que fazer, não é só a chuva, a neve, não tem somente que descer. O que ela tem que fazer? Assim como a chuva e a neve descem, beleza, desceu, a palavra veio sobre a tua vida. Elas não vão voltar para o céu, até que façam o quê? Reguem a terra, façam brotar e florescer e produzir sementes, para que o semeador tenha o quê? Pão e o que comer. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará
o que desejo e atingirá o propósito para o qual foi enviado. Sabe até quando você aceita que Ele te conduza, querido? Até o caminho se tornar desconfortável para você. Quando o caminho começa a se tornar desconfortável, você sai dos caminhos dele e você pega o teu caminho. Aceitar o caminho dele é permanecer na palavra que ele liberou sobre você, até que você seja transformado por essa palavra. Então não adianta ele liberar uma palavra sobre a tua vida, se no meio do caminho você sair dela, entenda, você não foi transformado por ela. A palavra de Deus precisa vir e fazer aquilo que lhe apraz, e depois ela volta ao trono de Deus como uma resposta. Então ela precisa descer, precisa atingir a terra, e precisa transformar essa terra a ponto que ela comece a brotar, comece a florescer e dê resultados para todos aqueles que precisarem se alimentar disso. Então, se você receber uma palavra de Deus, entenda, essa palavra tem que te transformar por completo, a ponto que você gere frutos, e os frutos sirvam de alimento, sirvam de remédio, sirvam de transformação, sirvam de apontamento para Jesus, para aquelas pessoas que vierem se alimentar de você. Então não é só receber uma palavra, é permanecer nela e ser transformado por ela. Hoje eu estou te convidando a você sair dos atalhos e você retornar para o propósito inicial, e você retornar para o lugar da onde você nunca deveria de ter saído. O bom pastor, ele te conduz a um lugar. Entenda essa coisa, entenda essa palavra, querido. Você precisa entender alguma coisa. O que? Não foque no processo, foque no destino. Todas as vezes que nós focamos no processo, sabe o que a gente vê? A gente vê o vale da sombra da morte. Mas todas as vezes que eu foco no destino, sabe o que eu vejo? Águas tranquilas. Então, se eu focar no destino, eu vou focar o quê? O lugar onde eu tenho que chegar. Eu vou focar que eu posso até passar pelo vale da sombra da morte, eu posso até passar por momentos difíceis, mas não tem problema. Eu vou encarar o processo, eu vou realmente encarar o processo, e vou deixar com que ele me transforme, me lapide, desenvolva em mim um verdadeiro ruiós de Deus. Então eu vou chegar naquilo que eu estou focado, as águas tranquilas, no meu destino, naquilo que Deus realmente tem preparado para mim. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, e Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você, querido. Ele sabe o que é melhor para a tua família. Ele sabe o que é melhor. Às vezes você toma abreviações, você toma caminhos que você pensa que vai ser mais rápido, que no momento vai ser muito mais confortável, porque é melhor nós tomarmos os caminhos mais confortáveis agora, do que a gente passar os desconfortos que acontecem quando nós aceitamos a condução do Senhor. Só que isso pode te causar alguns danos no meio do caminho. Isso pode te levar a você nem conhecer aquilo que realmente Deus tem para a tua vida. Eu preciso que hoje o entendimento da palavra de Deus, ele caia sobre você. É por isso que eu pedi espírito de revelação, para que você possa ter a revelação, o teu espírito esteja aberto para receber essa semente, e nada venha roubar ela do teu coração. Você para de você abreviar as coisas, tomar desvios, tomar atalhos, e todas as vezes você sair, e chega um momento em que daí você resolve voltar, e você volta, e você tem que começar a passar pelos processos novamente, e quando se torna desconfortável, você sai do caminho, e você começa a caminhar conforme o teu conceito, e de repente você quer voltar ao caminho do Senhor de novo. Até quando você vai ficar assim, querido? Eu acredito que daqui a pouco essa quarentena vai acabar, e você vai ter que começar a dar mais respostas para aquilo que Deus liberou sobre a tua vida do que nunca. Você está preparado para você sair desse isolamento? Você está preparado para você voltar para o cotidiano? Para voltar para a vida social? Você está preparado para tudo que você vai encontrar? Será que nós estamos preparados para isso? Para voltar para a realidade? Será que nós estamos preparados? A gente precisa estar preparado. Então hoje eu faço um convite para vocês, aí onde você está. Eu vou orar por vocês antes que eles cantem essa canção novamente.
Eu quero te convidar, você onde você estiver, querido. Eu queria te convidar a você se colocar de joelhos aonde você estiver, na sua casa, onde for. Se essa palavra ela veio realmente não aquilo que você queria, não aquilo que era confortável, mas aquilo que você precisa. Eu quero que você se dobre ao Senhor e diga: Senhor, eu não posso acabar essa quarentena sem estar sendo conduzido pela Tua palavra, por aquilo que um dia o Senhor falou para mim. Às vezes eu quero tomar atalhos para ficar mais confortável com as pessoas aqui, às vezes eu quero tomar atalhos para ficar melhor com a minha igreja, para ficar melhor com os meus amigos, para ficar melhor com a minha família, para ficar melhor, seja com o que for, na universidade, com o meu patrão, com os meus funcionários. Quando na verdade, querido, nós precisamos de duas coisas. Entender o Salmo 23. Nós precisamos entender que Ele é um bom pastor. Ele é o suficiente para nós. Ele é o suficiente para nós. E eu quero ser conduzido pela palavra dEle. Eu quero ser direcionado pela palavra dEle. Eu quero o destino que Ele tem para mim, e não importa se o destino que Ele tem para mim vai desagradar a outros. O que importa é que eu estarei sendo conduzido por Ele. Eu quero orar com você, feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Sua presença, Jesus, mais uma vez, Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és um bom pastor. Tu és um bom pastor. Tu és o bom pastor, Jesus. Tu és o bom pastor, Jesus. Libera, Senhor, sobre a Tua igreja, Jesus, o entendimento do que é não ter falta de nada, Jesus. O entendimento de que nós somos completos em quem Tu és, Jesus. O entendimento de que nós não temos falta, não é porque nós não temos, é porque nós se sentimos saciados com quem Tu és. É porque nós se sentimos saciados com os Teus olhos. Nós se sentimos saciados com o Teu abraço. Nós se sentimos saciados com aquilo que temos, Jesus. Nós somos gratos, Jesus. Nós somos gratos. Há uma generosidade em nosso coração, Jesus. Pai, libera sobre a Tua igreja, Jesus. Entra nos lares, entra, Jesus, nos quartos, entra nas empresas, Jesus. Entra em todos os lugares, Jesus, aonde a minha voz e essa imagem tem chegado, Deus. Tem chego, Jesus. E que eles possam ser impactados pelo poder que há na Tua palavra, Jesus. Que essa palavra se torne verdade dentro desses corações. Que esses corações venham sair de um estado de terra seca a uma fonte que jorra, Jesus. A uma fonte inesgotável, Senhor. Transforma, Senhor, lugares, Deus, em que estavam em situação de entulho, em pastos verdejantes. Torna, Senhor, o deserto, Deus, a um manancial, Jesus. Nós liberamos uma palavra, Senhor, sobre a Tua igreja, Jesus. Levanta uma igreja madura, uma igreja com entendimento, uma igreja posicionada, uma igreja que não está em busca de egocentrismo, que não está em busca de favoritismo, que não está em busca de likes, de seguidores, de engajamento virtual, que não está, Senhor, atrás de coisas humanas, mas que entendeu que Tu és o suficiente e nós não temos falta de mais nada, Jesus. Tu és a única coisa que nós precisamos, Jesus. Não há nada em nós, não há nada em nós, Jesus. Não há nada em nós que seja maior do que a Tua presença, Senhor. Então, Deus, coloca em nós um temor, coloca em nós um zelo, coloca em nós paixão, coloca em nós quebrantamento, coloca em nós humilhação, coloca em nós, Senhor, visão, Jesus. Libera uma visão apostólica à Tua igreja. Libera uma visão, Senhor, profética sobre os Teus filhos.
Sim, Deus, nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti. Faz, Pai, com que a Tua palavra venha cumprir aquilo que apraz, que satisfaz a Tua vontade, Jesus.